Olá você meu amigo, olá você minha amiga. Eu venho aqui então dar início a uma série de testemunhos que eu tenho para dar dos milagres que Deus fez na minha vida. Nós criamos essa comunidade para dar a oportunidade a todas as pessoas que Deus já abençoou, para que elas venham aqui honrar esse Deus. Em todas as páginas dos nossos amigos nós pedimos, mas infelizmente parece que as pessoas estão um pouco com vergonha. Então eu quero iniciar hoje dando um grande testemunho. Eu digo grande porque Deus fez um grande milagre na minha vida. Mas eu quero ressaltar o seguinte: Deus faz milagres antes de você conhecer Jesus e depois que você conhece o Senhor Jesus. Então, durante todo o período que eu estiver dando testemunhos, a partir de hoje é o primeiro testemunho, você vai conhecer os milagres que Deus fez antes de conhecer o Senhor Jesus. Isso para que as pessoas que, por exemplo, não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus possam ter certeza de que Deus realmente faz milagre na vida de qualquer um, independente de sua religião, independente de crer nele ou não, mas Deus está sempre com a pessoa. Está certo? Então hoje eu quero dar o testemunho de como foi a minha libertação do vício de fumar. Quero que vocês se preparem seu coração, porque realmente esse testemunho vai tocar muito na vida daqueles que são dependentes de vícios. Se você, por exemplo, é dependente do álcool, se você é dependente da maconha, da cocaína, do crack, do cigarro, se você pode ter certeza, esse testemunho vai mostrar a você que Deus é capaz de fazer grandes milagres na sua vida quando você deseja que realmente Ele haja na sua vida. Está certo? Muito bem. No ano de 1996, eu coloquei o meu pé pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica. Eu estava vindo de uma vida bastante desgraçada, de uma vida bastante miserável. Vivia numa outra cidade e estava passando por muita necessidade. E um certo dia, um cunhado meu chegou para nos visitar. Nós tínhamos casa, tínhamos tudo, eu e minha família, mas não tinha emprego, então não tínhamos condições nenhuma de arrumar a casa, não tínhamos condições de nada. Vivíamos realmente numa total miséria. E esse meu cunhado chegou, vendo a nossa situação, convidou nós para irmos para a sua cidade, lá onde ele morava. E nós, como não tínhamos alternativa nenhuma ali, acabamos doando a casa que nós havíamos ganho uma casa da prefeitura. Nós acabamos doando essa casa para uma família e fizemos as nossas malas, pegamos tudo que dava para pegar de roupas, enfim, as coisas que eram de uso da gente, e fomos para a cidade desse meu cunhado. Chegando lá, a família dele quase toda era família evangélica e, por influência, acabamos indo para a igreja evangélica. Chegando lá, o que aconteceu? Eu conheci a palavra de Deus, conheci o Senhor Jesus, comecei a me dar conta do que Deus fazia e era capaz de fazer na vida das pessoas. Quando nós chegamos, quando eu comecei a ver o que Jesus era capaz de fazer, eu que cantava, eu que gostava de cantar e eu que tinha o sonho de me tornar um cantor, imediatamente senti um desejo muito grande de louvar ao Senhor, de cantar dentro da igreja. E essa vontade foi reforçada por uma inspiração que começou a me fazer compor hinos. E eu compus 10 hinos, as quais eu comecei a pedir para o pastor e para os membros da igreja para mim poder cantar esses hinos na igreja. E eles me permitiram e eu comecei a cantar os meus hinos na igreja. Só que havia um problema. Enquanto eu comecei a cantar, eu comecei a me apaixonar por aquela obra e comecei a pensar, puxa, eu quero fazer parte dessa família. Só que tinha uma coisa que me impedia, tinha uma coisa que falava no meu coração, que dizia assim: você não é digno de fazer isso. Por que eu não era digno? Porque eu entrava na igreja com uma carteira de cigarro no bolso de trás da minha calça, subia ao púlpito, tocava, cantava,
Só que quando eu saía da igreja, terminava o culto, eu saía, caminhava 1 quadra, 2 quadras, quando eu via que não tinha mais nenhum irmão perto ali, eu tirava o cigarro, acendia o cigarro e ia fumando para casa. E isso começou a me condenar. A mim mesmo, eu comecei a me condenar. Então, houve uma época, teve um período, que começaram a fazer inscrição para o batismo na igreja. E eu resolvi fazer essa inscrição. Quando faltavam 10 dias para o batismo, eu entrei na igreja, o pastor chegou, olhou para mim e disse assim: e aí, irmão, você realmente vai batizar mesmo? E eu olhei para o pastor e disse: olha, pastor, eu vou ser muito sincero com o senhor. Vou ser muito sincero com o senhor. Eu sou uma pessoa que costumo ser muito correto, principalmente com as coisas de Deus, eu respeito muito. E eu gostaria muito, eu disse para ele, gostaria muito realmente de me batizar. Só que tem uma coisa que está me impedindo. E ele olhou para mim e perguntou: o que é? Esse problema é o seguinte, pastor, eu fumo. Aí eu disse para ele: quando eu saio da igreja, eu caminho 1, 2 quadras, eu acendo o cigarro. Ele olhou para mim, deu um tapinha nas minhas costas e disse assim: irmão, não se preocupe. Você acha que eu não sei que você fuma? Você exala o cheiro de cigarro. Cada vez que você chega perto da gente, cada vez que você abraça a gente, você exala aquele cheiro. Todo mundo sabe que você fuma. Mas, mais uma vez, ele deu um tapinha nas minhas costas e disse assim: não se preocupe, irmão. Jesus fará a obra. Naquele momento eu olhei para ele e ainda dei uma resposta bastante debochada. Eu disse para ele assim: bom, então, se Jesus vai fazer a obra, então eu vou me batizar. Como quem diz assim: estou pagando para ver. O pastor olhou para mim e disse: se preocupe, Jesus fará a obra. Isso eu creio que era domingo. E na terça-feira, eu não sei, não recordo bem as datas, não recordo bem o tempo, mas o pastor falou isso para mim no domingo. E na terça-feira, se eu não estou enganado, a pastora Maria, que era a esposa do pastor Antônio, que foi esse que falou comigo, ela pegou e começou uma campanha, uma corrente, que se chamava Libertação dos Vícios. E eu fui nessa corrente, comecei a participar nessa corrente. Quando eu entrei na igreja, e a pastora começou a falar, ela olhou lá e disse assim: bom, agora eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que querem se libertar do vício. E eu pensei para mim: me libertar do vício? Puxa, eu já tentei tantas vezes. Teve uma vez que eu parei 6 meses de fumar. 6 meses eu parei de fumar. E quando foi um certo dia, eu coloquei um cigarro na boca e é como se eu não tivesse parado. Tudo voltou novamente, o vício voltou novamente. Não vou para frente não, pensando. Aí ela pensou, ela disse: bom, agora quem quiser continuar sendo escravo do diabo, então que fique sentado aí. Naquele momento parece que deu um choque em mim e eu levantei rapidamente. Eu disse: o quê? Escravo? Eu? Não, eu sempre fui um cara que me considerei livre, sempre fui livre como escravo. E aí eu fui lá para frente. Fui lá para frente, a pastora fez uma oração e eu saí dali, naquele primeiro dia, com a convicção de que eu iria realmente ficar livre do vício de fumar. Tanto é que cheguei em casa e disse para minha família assim: olha, a partir de amanhã eu não fumo mais. Todo mundo olhou para mim com um sorrisinho no olhar, não falaram nada, mas dava para perceber que realmente eles não estavam acreditando. E eles não estavam acreditando pelo seguinte: quando eu fumava e quando eu não tinha condições de comprar o meu cigarro, eu ficava como que nem uma barata tonta. Eu ficava totalmente maluco. Tanto era a vontade de fumar. Eu cometi o absurdo de acordar às 4h30 da madrugada, ir para o ponto do ônibus para esperar que alguém jogasse uma bituca. Não sei se em outros estados se chama bituca, mas no Rio Grande do Sul, onde é a minha terra, se chama bituca, aquela sobra de cigarro que as pessoas largam quando estão no fim do cigarro. E ali esperava, às vezes as pessoas subiam no ônibus, jogavam o cigarro quase pela metade, eu ia lá
pegava o cigarro e saciava a minha vontade. Verdadeiramente um escravo daquele vício. Né? Então, todo mundo, quando eu disse que a partir de amanhã eu não iria mais fumar, todo mundo olhou para mim meio que dando um sorrisinho e disse, ah, que bom, beleza, então não vai, você não vai mais fumar, que bom, ótimo. E aí, naquele dia, eu fumei muito, fumei até tarde. Eu costumava ficar vendo televisão até madrugada e eu fumei até a hora de dormir. No outro dia, eu acordei com bastante determinação. 7 horas da manhã não fumei, 8 horas da manhã não fumei, 10 horas forte não fumei, mas quando foi meio-dia, ah meu Deus, quando foi meio-dia eu não aguentei e sucumbi na tentação e acendi um cigarro. Não consegui. Todo mundo não se admirou, porque já esperava que realmente eu não ia conseguir. Aí eu olhei para eles e disse assim, olha, tudo bem, hoje eu não consegui, mas a partir de amanhã eu não fumo mais. Todo mundo ficou, opa, mas não vai desistir mesmo? E naquele dia, no final daquele dia, eu fumei de novo muito, fumei bastante, até adormecer novamente. No outro dia, eu fui 7 horas da manhã, não fumei, 10 horas não fumei, meio-dia não fumei, 4 horas da tarde não fumei, mas quando chegou 6 horas da tarde, ah, meu Deus do céu, a vontade bateu mais uma vez e eu não consegui resistir à tentação. E acendi novamente um cigarro. Mais uma vez, eu fui derrotado pelo vício. Mas aí eu olhei para eles mais uma vez e disse, olha, hoje eu não consegui, mas a partir de amanhã eu não fumo mais. Todo mundo olhou para mim com aquele mesmo sorrisinho que deram na primeira vez. Disse, muito bom, que bom, ainda bem que você não vai mais fumar. Só que a minha atitude, nesse segundo dia, foi diferente. Eu fumei bastante, terminei de fumar. Quando foi antes de dormir, eu fiz uma oração. Eu me ajoelhei na cama e fiz uma oração e pedi a Deus. E disse assim, olha, Senhor, eu quero muito fazer parte da sua família. Eu quero muito, Senhor, usar o talento que o Senhor me deu de cantar, o talento que o Senhor me deu para compor. E eu queria muito, muito, muito servir na sua obra. Mas eu não tenho força para me livrar desse vício. E eu preciso, Pai, que o Senhor me ajude. A partir de agora eu não consigo. Eu só dependo do Senhor. Se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, eu não vou conseguir. E aí eu adormeci. E a partir do terceiro dia, a partir daquele dia, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, nunca mais senti vontade de fumar, nunca mais senti necessidade nenhuma de fumar. E uma coisa importante que acontecia, eu trabalhava numa firma onde, quando eu fumava, todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava que eu passava com cigarro, todo mundo reclamava. E eu havia saído daquela firma. E a partir daquele dia que eu perdi a vontade de fumar, eu voltei a trabalhar naquela firma. E por coincidência, naquele exato momento, eu era o único que não fumava. E as pessoas passavam com cigarro por trás de mim, com aquele cheiro, com aquela fumaça. E sabe o que acontecia? Nada. Não acontecia nada. A fumaça não fazia efeito em mim, a fumaça não me dava mais vontade, a fumaça realmente não me afetava mais. Deus havia limpado o meu organismo, curado e mostrado também que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. A partir daquele momento, eu fiz com Deus, no meu coração, um trato. Senhor, eu vou, a partir de hoje, eu vou gravar um CD, eu vou sair, vou bater de porta em porta em igrejas, vou pedir a oportunidade, vou me fazer de cantor, vou pedir a oportunidade e vou dar o testemunho e vou mostrar, contar esse milagre, esse grande milagre que o Senhor fez na minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer isso e hoje eu tenho dezenas
de testemunhos para dar. Hoje eu não posso chegar numa igreja e pedir a oportunidade para dar um testemunho de um milagre. Hoje eu peço a oportunidade para dar um potpourri de testemunhos, porque são realmente muitos milagres que Deus fez na minha vida. Esse testemunho eu queria dar para você, meu amigo, minha amiga, que é dependente de qualquer vício. Você sabe que a sua vida está sendo destruída dia a dia, a cada minuto que passa. E você pensa assim, eu não vou parar porque eu não consigo, eu sei que eu não vou conseguir resistir. Se você buscar o mesmo Deus que eu busquei, você vai descobrir que você tem realmente um grande talento, que Deus te capacitou para servir na obra dele e que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida para que você venha a libertar também outras pessoas que estão dependentes. Você pensa, de repente, assim, deixar de fumar é fácil. Será que é fácil mesmo? Eu digo para você assim, deixar de fumar é fácil, deixar de beber é fácil, deixar de usar crack é fácil, deixar de cheirar cocaína é fácil, deixar de fumar maconha é fácil, quando Deus age e quando você permite. Tá certo? Então, se você quer deixar, se você quer seguir, buscar o caminho do Senhor, faz com Ele um trato. Diz para Ele, Senhor, eu quero te servir, mas faz um milagre na minha vida. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que esse testemunho vai ajudar muitas pessoas que nesse momento ou são dependentes, ou têm filhos, ou têm irmãos, ou têm parentes, amigos, queridos, que são dependentes e precisam dessa libertação. É simples mesmo. Basta invocar o Deus, o Rei dos Reis. Basta invocar o Deus do impossível, que você consegue qualquer coisa do Senhor. Quando você busca Ele, Ele realiza milagres na sua vida. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida.